Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Vamos agora dar início ao nosso estudo da matéria de armatiologia. É o estudo sobre a doutrina do pecado. É inegável a existência do pecado no mundo, mas é bom a gente já fazer aqui algumas delimitações. Pecado é um conceito religioso. A mesma ação que você vê observada do ponto de vista filosófico, ou do ponto de vista sociológico, ou do ponto de vista da justiça, do direito, é a mesma palavra, é o mesmo fenômeno, é o mesmo comportamento, mas as conotações elas são diferentes. Você não vai chamar mentira de pecado na filosofia, nem na sociologia e nem no direito, mas você vai chamar a mentira de pecado no mundo religioso. E quando eu falo do mundo religioso, nós temos que estreitar. Por quê? Porque cada religião ela tem o seu próprio conceito de pecado. E também a sua própria tábua de salvação, a maneira como a pessoa vai em busca da sua redenção, do seu perdão, da sua justificação, da sua conversão. Por isso, a gente vai ficar aqui restrito ao conceito de pecado segundo a Bíblia. A Bíblia não significa que nós não vamos falar dos filósofos, dos sociólogos ou até mesmo de algum conceito jurídico, mas não confundir. Você pega um comportamento que ele é justificado pela lei dos homens. Comportamento. A lei civil foi lá e homologou, legalizou, normatizou. Aí diz o seguinte: bom, então é legal. É legal porque está na lei, mas pode não ser justo. Pode ser legal porque a lei sanciona. A lei promulgada sancionou, mas pode não ser justo. Não ser justo diante de quem? Não ser justo diante de Deus. Não ser justo na perspectiva da Bíblia, o Antigo e Novo Testamento. Mas é um ato de justiça do ponto de vista legal. Por isso, o teólogo tem que tomar bastante cuidado com qual é o dicionário que você está utilizando, qual que é a enciclopédia que você está lendo, qual é o instituto no qual você está estudando teologia, para não confundir uma coisa com outra. Tanto o hebraico quanto o grego, eles usam duas palavras aí para falar do pecado. As duas palavras principais, que seria o hatat e que seria o armatia. Qual que é o significado dos dois? É de que estava indo numa direção, na rota, e de repente houve um desvio de percurso. Errou-se o alvo, saiu da finalidade. Já não serve mais para aquilo para o qual servia antes. Está em pecado. Quando é que uma pessoa está em pecado? Está em pecado diante de Deus, quando Deus diz para ela sair do ponto A e chegar no ponto B, e ao invés dela fazer esse trajeto do ponto A ao ponto B, o que ela faz? Faz como aquele profeta novo. Você já leu essa história na Bíblia. O profeta novo, ele recebeu uma orientação de Deus. Sai daqui, entrega a profecia ali e você volta. Mas você não vai voltar por tal caminho. Você vai voltar por outro caminho. O que fez o profeta novo? Ele foi, entregou a profecia. Quando ele estava voltando por outro caminho, um profeta velho encontrou ele e convenceu de que ele deveria seguir não a orientação que Deus havia dado para ele, mas a orientação do profeta. O profeta velho fez o profeta novo pecar. E na volta, um leão veio e comeu o profeta novo. Isso aí para mostrar para vocês exemplarmente qual que é o conceito de pecado no Velho Testamento. É que Deus mandou você sair daqui no ponto A e chegar no ponto B e você criou atalhos. Você inventou história. Foi por outra rota, foi para outro destino. É interessante falar de Aristóteles neste momento. Por que falar de Aristóteles? Vou falar dele algumas vezes aqui nessa disciplina de armatiologia. Ele diz o seguinte: todo sujeito no mundo, no cosmos, tem uma finalidade. E os objetos também. Todo objeto no mundo tem uma só finalidade, diz Aristóteles.
uma só finalidade. Eu pego aqui o envelope e esse envelope tem uma única finalidade. Vamos supor que a finalidade dele é que eu coloque aqui as ofertas. Ótimo, coloquei as ofertas, pego a oferta, coloco na salva, cumpriu a finalidade dele. Nunca que esse envelope aqui vai ser desviado para uma outra função. Nunca. Mas então eu tenho uma ideia ardilosa. Aí na minha ideia ardilosa eu pego este mesmo envelope aqui, que era só para colocar oferta, e eu vou abri-lo. Aí eu abro, ele não é mais um envelope, aí eu pego e escrevo coisas dentro dele, aí eu pego e envio para uma pessoa, sem oferta nenhuma, só com uma mensagem dentro. Foi desviado da sua função, da sua finalidade. É isso que o Aristóteles chama de pecado. Quando um objeto deixa de executar a sua função principal, a única função para a qual ele foi criado, a única função para a qual ele foi idealizado, pensado, industrializado. No hebraico, a mesma ideia. Sai do ponto A e vai para o ponto B. Não pode ir para o ponto C, não pode inventar um atalho para chegar no ponto B. É linha reta. É aí que vem o conceito de justiça, Tzedak. Então, Tzedak é o quê? Tzedak é o justo. O que é o justo? É o reto. O reto, aquele que vai em linha reta. Não tem atalhos, não tem alternativa para o seu caminho. Pegou aí? Agora que você sabe que religiosamente ou biblicamente o conceito pecado significa sair da rota, errar o alvo, sabe? Inventar história, você já sabe disso. Agora a gente já está começando a nos preparar para falar sobre a origem do pecado. Onde se originou o pecado? Você já recebeu o nosso material pelo Instituto Supera. Muito bem, você vai folhear e você vai encontrar aí o que dizem os teóricos desta doutrina. Aí você fala, mas por que teóricos, professor? Porque essa é uma doutrina que você não tem unanimidade em todos os pontos. Você tem estudos. O que nós estamos fazendo? Estudando. Você está estudando conosco. E nós estamos trilhando com você. Você não é só um estudante de escola bíblica dominical, que eu recomendo, que é a escola para a formação de pessoas que querem ter noções elementares sobre a igreja, sobre a Bíblia, sobre as doutrinas do Senhor. Escola dominical, eu recomendo. Mas você agora é um estudante de teologia. É um estudante. Ainda não é teólogo. Porque o teólogo passa por toda essa bateria de formações e você vai perceber quando terminar o seu curso básico que você tem uma boa base. Foi cavado o alicerce, foi lançado os fundamentos, com ferragem e broca. Agora, você tem que levantar o prédio e para que você possa levantar um prédio que não venha a ser derrubado, tem que fundamentar muito bem a tua formação teológica. Vamos lá. Pecado, qual que é a origem do pecado? Bom, a origem do pecado primeiro você também não pode confundir o phoneros, tá? Que é a palavra grega para mal, tá? E você não pode confundir com o armatia, que é o pecado em si. Uma coisa é o mal, outra coisa é o pecado. Uma coisa é o mal, outra coisa é o pecado. Como que você vai entender isso daqui? Para falar sobre a origem do pecado. Mais uma vez, eu retomo aqui Aristóteles, está bem aqui na minha biblioteca. Isso aqui faz parte da coleção Os Pensadores, que é por onde a gente começa a estudar aí as obras filosóficas. Aristóteles ele fala que a coisa que vai acontecer, ela tem dois momentos. O primeiro momento é o momento da potência. E o segundo momento é o momento do ato. Uma coisa é a potência e outra coisa é o ato. O que é o pecado? O pecado é o ato. O pecado só existe depois que a ação voltada para o pecado, ela tem o seu início e a sua execução. O apóstolo Tiago falou: quem for tentado, não diga que foi Deus quem está tentando você. Porque Deus não pode ser tentado e também a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído
e seduzido pela própria concupiscência. Ainda não existe o pecado, mas já tem a concupiscência, que é o desejo proibido, o desejo ilícito, é sair da rota. Tiago diz: cada um é tentado quando atraído e seduzido pela própria concupiscência. Havendo a concupiscência concebido, quer dizer que a semente está no útero, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. Você vê que o pecado ele é ato e ação. Tem início na concupiscência, aí ele é germinado, quer dizer que ele é gerado, havendo o pecado concebido, aliás, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Uma coisa é a morte, outra coisa é o pecado, outra coisa é o mal. O que é o mal? O mal é a potência, de acordo com Aristóteles. Potência para o mal, todo mundo tem. Os anjos tinham e ainda tem. As crianças tinham e ainda tem. Os homens tinham e ainda tem. As mulheres tinham e ainda tem. Potência para o pecado, todo mundo tem. Todo mundo tem. Aí vem o próximo passo, que é fazer a coisa funcionar. Potência para o pecado é chamado de mal. Mas o mal em ação gera o pecado. E o que é o pecado? Desvio de percurso. Saiu da sua finalidade. Foi criado para isso e não está executando isso que você foi criado por Deus. Sempre você tem que manter isso aqui em mente. Opa! Tô anotando, professor. Tô pegando minha caneta aqui. Já acostumei. O senhor pede para a gente pegar caneta, bloco de anotações. Estou fazendo isso. Ótimo, você é um estudante. Vai anotando. Você tem o radar dos hebreus e você tem a armatia dos gregos. Você tem o foneros, que é o mal, e você tem a armatia, que é o pecado. Você tem Aristóteles que fala que o pecado ele só vai ser a ação. Quer dizer, não é a intenção. Intenção, não. Mas a ação. O Cristo falou para a gente aqui no Novo Testamento. No coração nasce. Nasce o quê? Nasce os adultérios, as fornicações, os roubos, toda essa ordem de pecados. Aí Cristo fala, é isso que contamina o homem, porque já nasceu. É igual o que Tiago falou, havendo a concupiscência concebida gera o pecado, mas o pecado tem que ser atualizado, ativado, acionado. Você tem que ir em direção ao pecado. Tem que ir. Não é a intenção de pecar, é você fazer a engenharia. Aí quando você faz a engenharia, a premeditação, o modus operandi, aí vai gerar o pecado. E o pecado sendo consumado, diz Tiago, gera a morte. Pronto. Aí terminou o ciclo do mal e do pecado e da morte. Por isso nós nos perguntamos, e como foi que isso tudo começou? Primeiro, o profeta Isaías deixa claro que Deus criou o bem e o mal. Portanto, Deus criou o bem como potência para que eu faça o bem, e o mal como potência para que eu faça o mal. As duas potências estavam em Adão. As duas potências estão em todos os anjos. Potência para o bem, potência para o mal. O que fez Deus? Pegou as duas potências do bem e do mal e ele encapsulou, uma palavra que eu prefiro usar aqui no nosso dia a dia da teologia. Deus encapsulou, colocou numa cápsula o bem e o mal em uma árvore. É chamado de a árvore do conhecimento. Não é a árvore do bem e do mal. É a árvore do conhecimento. Que tipo de conhecimento? Do bem e do mal. O princípio para o bem e o princípio para o mal. Pegou os dois e colocou numa árvore só. E disse, a chave é o conhecimento. Só que Deus vedou a árvore. Disse para o primeiro homem, de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, morrerás. Ponto. Quer dizer então que a origem do pecado está no Éden? A origem do pecado está em Adão? Não. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: por um homem, que é o Adão, entrou o pecado no mundo. Por que diz que entrou? Porque estava fora. O pecado estava fora. A porta de entrada foi a ação de Adão. Adão agiu em direção ao pecado. Aí quando ele comeu, até o ponto em que Eva
havia comido, o pecado não tinha entrado. Por quê? Nós estamos falando aqui do pecado capital ou pecado da raça, que teologicamente é chamado de pecado federal ou pecado original. Isso aí é o nome que os teólogos da Idade Média deram para o pecado. Pecado original, pecado capital, pecado federal, pecado da raça. Essa é a nomenclatura. Paulo diz: por um homem entrou o pecado no mundo. Se entrou é porque já existia. Ele não foi gerado no mundo. Ele entrou. Aí vem a inteligência teológica, dizer o seguinte: tá bom, então se não foi Adão quem inventou esse negócio de pecado, ele não é a origem do pecado, aonde que se originou o pecado? Aí vem o nosso mestre, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo de número 8, ele diz: o diabo peca desde o princípio. Opa! Aqui nós temos a origem do pecado. Do pecado do diabo. O diabo peca desde o princípio. Não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Não há verdade. Quando profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso aqui é o Cristo falando conosco. É o nosso Senhor. A origem do pecado está no diabo. Palavra grega. É justamente a palavra grega que vai significar para nós o acusador, sabe? O acusador que é aquele que estimula uma segunda vontade, sabe? Uma segunda vontade, uma segunda ideia, uma segunda intenção, que é a mentira. Qual que é o pecado original? O pecado original, de acordo com o Senhor Jesus, é a mentira. Esse é o pecado original. Quem que é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. Quem que é o diabo? O diabo, diz o livro do Apocalipse, ele é a antiga serpente. Ele é o dragão. No hebraico, ele é Satanás. A palavra hebraica é Satanás, o adversário. Você está estudando conosco aqui no Instituto Supera, é cristão, acredito. Se não for cristão, é um estudioso das religiões. E é isso que a Bíblia no Novo Testamento apresenta para nós. A origem do pecado está no diabo. Qual é o pecado original? A mentira. Quem é que inventou a mentira? O diabo, pai da mentira. Quando profere mentiras, fala do que lhe é próprio, isto é, segue a sua physis, segue a sua natureza. E outra coisa, o diabo ele vai gerando filhos. Porque no mesmo texto Cristo diz: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer-lhe as suas vontades, porque ele é homicida. Opa, é a mentira ou é o homicídio? Veja só, como foi que ele matou a humanidade? Como que ele assassinou a humanidade? Encetando a mentira. Como que ele encetou a mentira? Quando Eva disse para o diabo: Deus disse que da árvore do conhecimento do bem e do mal, dele nós não devemos comer e nem nele tocar. Aí disse Satanás, a antiga serpente, o dragão, o diabo. Satanás disse: certamente não morrereis. Veja só a mentira. Deus disse: morrereis. E o diabo disse: não morrereis. Aí está a mentira. Quando a Eva acreditou em Satã e desacreditou de Deus, ali está acontecendo o assassinato que Jesus falou. É o homicida desde o princípio. Eva comeu, aí diz o apóstolo Paulo que Eva caiu em transgressão, foi além do marco, foi além do limite, ela passou da linha, caiu em transgressão, mas ainda não é o pecado. Aqui no nosso livro texto você pode ver a diferença entre transgressão e o pecado, porque a Bíblia usa diversas palavras para falar sobre os graus de pecado. Popularmente, quando você está aí ouvindo as pessoas no púlpito, pessoas com um pouco menos de instrução, as pessoas costumam dizer: não existe pecadão e também não tem pecadinho. Pecado é tudo pecado. Mas isso aí é falta de instrução. O livro de Levíticos deixa claro: existe um pecado cometido pelo príncipe, pelo homem, pela mulher e pela criança. Cada pessoa comete um pecado em um grau diferente. O Cristo falou:
para Pilatos: os que me entregaram a ti têm maior pecado do que você. Quer dizer que tem pecado maior do que o pecado de Pilatos, que mandou crucificar ao Senhor Jesus. Inclusive, a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado em grau do imperdoável. Tem grau sim. Por isso, Eva caiu em transgressão, mas ainda não cometeu o pecado. O pecado foi cometido por Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, quando ele comeu com ela. Ali se consumou o ato pecaminoso da queda do homem. O pecado veio ao mundo, o homem pecou, mas a origem do pecado não está no homem. A origem do pecado está no diabo. No próximo vídeo, nós vamos nos aprofundar sobre a questão do pecado de Satanás. E também sobre a questão do pecado de Adão e Eva. Para depois a gente falar o seguinte, olha, esse pecado de Satanás, ele é um pecado de uma engenhosidade muito grande. Porque a gente vê no livro de Ezequiel que ele acontece no Éden. Assim como o pecado de Adão aconteceu no Éden, também o pecado do diabo aconteceu no Éden. O que é o Éden? É o jardim de Deus. O que é esse jardim de Deus? Esse jardim de Deus, ele é um jardim com duplo ambiente. Dois ambientes. Um ambiente que é o ambiente dos querubins, dos anjos, e outro ambiente que é o ambiente de Adão, Eva e as plantas e os animais. A teologia chama de Éden mineral e outros de Éden vegetal. Aconteceu no Éden. Aí vem as discussões dizendo que esse Éden mineral, ele é nos céus. A gente vai ver aqui no próximo vídeo que isso aí está descontextualizado. Por isso que ainda nesse curso você vai estudar geografia bíblica com a gente. Aí lá em geografia bíblica você vai entender qual que é a cosmologia que Deus criou a Terra. Qual que é a cosmologia bíblica? Quais são os limites da criação física de Deus? O que a gente já pode pontuar para você é que o Éden ele tem dois ambientes, um ambiente que é chamado de mineral e outro que é chamado de vegetal. Um ambiente é para os anjos e o outro ambiente é para os homens. São duas dimensões de um só lugar. E essas duas dimensões, elas se comunicavam, se falavam, faziam fronteira. A chegada do diabo ali, em forma de serpente, não causou nenhuma suspeita para Eva. Nenhuma suspeita para Eva. A conversa com um animal, sabe, a conversa com a serpente, não causou nenhuma estranheza para ela. Estão no mundo assim, que está dentro de uma linguagem mítica, tá? Linguagem mítica não significa que é um mito inventado. Linguagem mítica é uma linguagem que é utilizada poeticamente para poder estimular nosso pensamento, nossa fé, nossa compreensão. Portanto, é um jardim, são duas árvores, é uma serpente, uma mulher e um homem, mas está dentro de uma linguagem mítica para que a gente possa ali ir aos poucos desvendando alguns dos segredos da palavra de Deus. Então, essa aqui é a aula introdutória, por isso ela não vai ser tão longa assim. Eu sou o professor Rogério de Souza, e aí você na próxima aula vai ter um aprofundamento sobre a origem do pecado com o diabo.